pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Arilton e hoje nós vamos ver 10 tipos de logotipos criativos que utilizaram os padrões da Gestalt, né? A gente tem aí vários padrões comumente utilizados na aplicação de logotipos, como por exemplo, espaço negativo, né? Tem também fechamento e várias outras regras que também são utilizadas, como por exemplo até a própria proporção áurea, né? Então vamos lá conferir um pouquinho sobre essas ideias criativas? Vem comigo! Bom, pessoal, para começar, a gente tem aqui o símbolo do Carrefour. Algumas pessoas não conhecem, né? Tipo, até hoje não sabem o que significa o símbolo do Carrefour. Mas, galera, essas cores aqui, vermelho, branco e azul, são as bandeiras da França, né? As cores da bandeira da França. Então é bem interessante a gente perceber que o símbolo, ele remete a quem é o dono da empresa, né? Que são pessoas que vieram da França. E é legal essa ideia porque eles trabalharam com o C, a letra C, bem aqui no meio. Pra quem nunca viu, né, aqui tem um C, tá, galera? Esse C, ele é o fechamento desse logo, né, justamente fazendo aquela regra do espaço negativo, né? Ele tem um triângulo aqui, né, um losango, na verdade, e um C, e formando também duas setas, uma pro lado da direita e outra pro lado da esquerda. Então é bem interessante, né, porque eles remetem a essa questão de passar rápido, né, supermercado, compras, né, e também arremete ao país do qual se aplica. Bem legal esse logo do Carrefour, muito criativo, vale a pena dar uma conferida como inspiração. Outro logo criativo, galera, Spartan Golf Club. Ele tem a figura aqui de um espartano, né, com esse chapéu, né, é um chapéu, não, um capacete, né, de Esparta, né, que tem aquelas arestas aqui em cima, e aqui é o nariz dele, ou com a boca dele, né, pra quem não conseguiu ver. Mas isso daqui é o famoso fechamento, né, quando a gente enxerga uma figura por causa do espaço negativo, né, que é justamente o que ele está fazendo aqui. E também tem um golfista, né, é como se fosse aquele poder do golfista, né, dando aqui uma atacada, aqui um vento talvez, né. Então bem interessante, né, essa sacada, foi muito criativa, muito legal. E eu acho que é um dos logotipos com fechamento assim mais criativos que a gente tem aí para se inspirar, né? E também com duas imagens, o que é até uma análise da psicanálise aí, né, um pouquinho. Legal. Olha só esse outro aqui, ó, Reinaldo Monteiro, né? Clínica de enfermagem. Esse símbolo aqui, galera, ele foi feito por uma amiga nossa que é a Taína, né? Inclusive a gente vai lançar a entrevista dela aqui no canal logo em breve, né? Pra quem quiser conferir aí, siga lá no Instagram Inspiralab, que é muito bacana o canal dela e também o que ela faz, os trabalhos dela, né? Olha só aqui, ó, Reinaldo Monteiro, e tem aqui, ó, o R e o M, né? Ela explica aqui embaixo, ó, RM mais estetoscópio, né? Mais coração, e formou esse logo que ficou bem criativo. Tem um formato de coração bem aqui, tem um formato do R e também do M, né? E do estetoscópio, por fim das contas, né? Porque aqui, ó, desde o princípio aqui era um estetoscópio. Então, muito legal, muito criativo. E ela utilizou aqui a proporção áurea, né? Para fazer aqui uma coisa bem legal, assim, uma proporção bem ajustada, né? Tem aqui as esferas, as linhas, né? Ela não saiu do padrão. Ficou uma coisa bem diagramada, bem organizada. Então, foi organizadíssimo. Inclusive, ela fez aqui até outros projetos, né? Utilizando a logo e as cores que foram utilizadas também. São cores que remetem à saúde também, né? Essa questão de bem-estar. Muito legal o projeto dela. E quem quiser seguir a Taína, ó, vou deixar aqui o Instagram dela aqui para quem quiser seguir. O Instagram dela tá aqui, então, Inspira Creative Lab. Muito legal, tem vários projetos, né? A Taína, o Deco, que são os donos lá do Inspira. E muitos projetos de logos, né? De identidade visual e outros mais. Então, quem quiser, segue lá que vai ter a entrevista deles em breve aqui no canal, né? A gente já vai lançar aí para vocês. Outra logo aqui, galera, Happy Catfish, né? A gente vê aqui, ó, um peixe e um gato, né? Com a famosa ideia de fechamento também, né, e figura de inversão, né, a gente percebe aqui que tem os dois objetos e a gente consegue ver perfeitamente sem um interferir o outro e ficou muito legal, como se fosse um yin yang, né. O yin yang é um exemplo legal, assim, de fechamento, de ideia de espaço negativo, é muito bacana o yin yang como exemplo. Olha esse outro logotipo aqui, galera, Marítimo Lau, né, ele trabalhou com a questão dos barcos, que são as leis marítimas, né, para quem não entendeu esse símbolo aqui, né, leis marítimas. E aqui a gente tem também a questão aqui da balança, né? Que é um símbolo da justiça, um símbolo da questão das leis. Então, muito legal, remeteu as duas figuras do qual estava se propondo de uma maneira bem criativa e bem legal, né? E a gente percebe que essa questão do espaço negativo, dos logos que são muito comuns com esse tipo de aplicação, eles são sempre em duas cores, né? Para poder remeter a uma regra de uma maneira sem estar muito interferindo na outra, né? Creio eu que o único de espaço negativo que a gente viu que era de mais de duas cores era o símbolo do Carrefour, e mesmo assim ele trabalhou mais com o azul e com o vermelho, o branco ele estava lá só para dar um destaquezinho a mais, né? Olha só, galera, esse outro aqui, ó, Paint City, né? E a gente percebe aqui símbolo de prédios e o fechamento aqui, ó, com o vermelho, né? E a tinta aqui no chão também remete a essa questão de uma lata de tinta.
Então é uma empresa que trabalha com isso, com pintura e tudo mais, né? Eles quiseram remeter a uma cidade e também a pintura, né? E ficou muito legal, muito criativo. O fechamento que eles fizeram aqui embaixo foi essencial para poder fechar a lata de tinta em si, né? E aqui também lembra um pouquinho da tinta escorrendo, né? Eles fizeram até arredondado aqui, ó, para remeter a tinta escorrendo da lata, né? Então muito bacana. Outro logotipo aqui, galera, Safari into the Africa, né? Então a gente percebe aqui que tem aqui, ó, algo que remete à África, que é o elefante, e aqui no meio, entre as patas do elefante, o mapa, né? O continente aqui da África, né? Então muito legal porque a gente percebe que ele tem esse fechamento aqui no meio, né? Sem interferir na figura do elefante. Então realmente deu essa ideia de África, que remete ao animal em si, né? E safari e tudo mais. Muito legal, muito criativo. Esse outro logotipo aqui, ó, The Guild of the Food Writers, né? Então a gente percebe aqui, ó, que tem uma colher, né? Food, para quem não sabe, é comida, tá, galera? Então uma colher remete bem à comida e também remete a como se fosse uma ponta de uma caneta, né? E as canetas, esse tipo de caneta aqui, né? Caneta de caligrafia, realmente, eles têm um espaço aqui ao meio mesmo. Então ficou combinadíssimo nesses dois elementos. A questão da ponta da caneta e a questão aqui da colher. Outro logotipo aqui, galera, Pittsburgh Zoo and PPG Aquarium, né? Então a gente percebe aqui que tem uma árvore e animais, né? Dos dois lados. Isso é um fechamento bem feito, né? Olha só que legal aqui, essa questão do espaço negativo, do fechamento. A gente consegue enxergar os dois animais aqui e ao mesmo tempo enxergar a árvore, né? E remete muito bem aqui ao zoológico em si, né? Foi um logotipo muito criativo esse daqui. E aqui, finalmente, o logotipo da nossa empresa, né? A galera tem muita dúvida, né, sobre esse logotipo e ele usa uma proporção áurea, né? A gente percebe aqui as esferas, né, para manter o padrão, né, do logotipo dentro da proporção áurea. A proporção áurea, ela se baseia na figura de Fibonacci. Então, para quem não sabe o que é proporção áurea, ele foi criado por Pitágoras, né, há 500 anos antes de Cristo, e ele foi um cálculo matemático, né? Ele foi o primeiro, na verdade, a citar, né, o que era a proporção áurea, né? Que é justamente o cálculo matemático para definir a perfeição, né? Ele consegue harmonizar padrões dentro da proporção áurea de várias figuras, né? Existe proporção áurea aplicada à biologia, proporção áurea aplicada à física, aplicado à matemática e também no design, né? Então tá em tudo, galera, proporção áurea é uma coisa incrível, né? E ele exatamente exemplifica isso, que é a questão do universo, do cosmos e também da perfeição, né? Muito bacana. E eu vou deixar uma figura aqui para vocês na tela para vocês entenderem o que é o desenho da proporção áurea. A cada círculo que ela vai girando, ela vai acrescentando mais e mais, né? E assim ela vai fazendo um cálculo infinito de crescente, né? Aumentando cada vez mais o círculo, como se fosse um furacão, né? Tá aí o desenho dela aí na tela para vocês verem o que é que realmente é a proporção áurea e como que ela pode ser aplicada no design. E eu vou deixar aí na tela também várias formas geométricas da natureza que utilizam Fibonacci, como por exemplo as conchas, né, do mar. Então é bem interessante que isso tá em tudo quanto é lugar, desde o cosmos até os mínimos objetos, né, para você ver como as coisas são perfeitas, né, no universo. Que legal. Então, voltando à nossa logo, galera. Nossa logo, ela utiliza as proporções áureas aqui, os círculos, as linhas, para poder fazer aqui uma coisa bem bacana na questão de diagramação, né? Bom, galera, explicando um pouquinho mais do nosso símbolo, nós temos aqui, ó, duas esferas, né, se fundindo como se fosse uma fusão de elementos, uma fusão dos objetos, né, da criatividade, ou até mesmo um eclipse, em teoria. E aqui nós temos um chifre do rinoceronte Díceros, né, que é um rinoceronte que no mesmo ano que nós criamos a empresa ele tinha sido extinto, e a gente quis homenagear esse rinoceronte. É um nome bem forte, Díceros, e esse nome ele é bastante sentimental em nossa questão, do nosso ponto de vista, né? Porque infelizmente os rinocerontes eles são extintos por conta de luxo, né? Tira os chifres para fazer obras de marfim, coisas do gênero, e às vezes são acessórios que a gente usa como luxo, né? E fazem safari, matam animais, e infelizmente a humanidade está se destruindo por conta disso. Então a gente resolveu dar esse nome em homenagem a esse animal, que é um animal que a gente tem que dar mais carinho, né? Assim como também para Amazonas em si, né? Para todo mundo em si. Então basicamente é isso, o nosso logotipo, né? Ele é uma fusão entre dois elementos, mundo de animação e games, a questão do eclipse, né? E tudo mais, e o rinoceronte. Então é bem bacana aí essa nossa ideia. Beleza, galera? Bom, galera, basicamente é isso, né? A gente viu aqui vários logotipos que utilizaram a regra do fechamento, né, de diagramação, de proporção áurea, para inspirar vocês, para vocês entenderem um pouquinho dos universos dos logos. Para quem não conhecia, né,
Então fica aí várias dicas para vocês se inspirarem. A gente pode trazer mais vídeos como esse, né, explicando um pouquinho melhor a regra de Fibonacci, como é que é uma proporção áurea, para que serve, como é que são as aplicações da Gestalt e tudo mais. E assim a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre o universo do design. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de curtir nossas mídias sociais e de acompanhar a gente, que a gente vai trazer muita coisa bacana aqui para vocês. Beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou!